Que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos estar dando início a mais um Gruta nesta quarta-feira, grupo de treinamento avançado, e nesse Gruta nós iremos estar falando um pouquinho sobre as regras, né? Como nós vimos lá atrás. Então o pessoal que está no YouTube, que vai estar fazendo a posterior esse estudo, fica tranquilo que a gente já orou, então a gente já orou por vocês também. Então já está orado, vocês podem orar a posterior também, para fazer aí, para meditar nessa palavra. Amém? Eu vou estar apresentando então um slide aqui, eu vou estar colocando aqui, deixa eu ver, vocês conseguem ver aí? Sim. Tá conseguindo ver? Tá vendo, né? Na semana passada nós então fizemos esse slide, que é o slide, deixa eu apresentar aqui. Não, tá apresentando já, né? Então deixa eu lá. É aqui que eu tenho que apresentar. Nós vimos então, fizemos a introdução do assunto, que é regras, sugestões para a corda, e nós olhamos um pouco a palavra grega, né? A palavra palavra regra, desculpa a palavra grega, ela vem do latim, na verdade, regulae, ou tipo régua, uma ideia de régua, que regula, dirige e rege. A regra ela funciona paralelo à lei, né? A lei nós não vamos falar sobre a lei, mas a lei ela é imutável, a regra ela se adapta à lei, né? A lei ela tem a tendência de ser, ela não pode ser mudada, né? Então a regra ela se adapta à lei, com a ideia de fazer com que a gente consiga dirigir e reger uma comunidade ou uma organização. Aí nós vimos a palavra sugestão, vem de sugestione, também do latim, ação de construir ou da construção, edificação. Então nós iremos agora para o segundo slide, que nós vamos falar um pouco sobre cumprir e fazer cumprir a visão. Então quando a gente fala de regra, a gente precisa sempre rememorar ou trazer à memória que a regra ela tem um objetivo, que é fazer com que a gente cumpra e faça cumprir a visão. A visão nada mais é do que a direção que Deus deu para a comunidade, a direção que Deus deu para a igreja. Então, quando a gente pensa na visão, a gente precisa ficar atento àquilo que Deus está preservando desde o início do processo de instituição da igreja. Nós encontramos em Provérbios 29, 18, aí eu gostaria de pedir para algum irmão ler para a gente, uma palavra muito interessante sobre essa questão da visão. Como é importante a gente levar em consideração a importância da visão no âmbito do cumprimento da missão, seja no cumprimento da sistematização da missão, na evangelização, seja na preservação, na apologia, né, ou na resistência a ideias equivocadas. O fato é que é necessário a gente ter essa visão. Então alguém poderia ler para a gente Provérbios capítulo de Provérbios 29, 18? Amém, eu leio. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Ok. Você leu Provérbios 29, 18, isso? Isso mesmo, 18. Tá. Essa Bíblia sua é linguagem de hoje? NHTL, né? A tradução é a linguagem. Ela mesma. Linguagem de hoje, tá. Eu vou usar a minha linguagem, que é a ARA, né? Que é a Almeida Revista e Atualizada, tá? Não tá errada a palavra que a Vanessa leu pela NLTH, que é a nova linguagem de hoje, nova versão da linguagem de hoje, né? Uma coisa assim. Mas aí, para você ter uma ideia mais especificamente, você vê que nem a minha usa a palavra visão, mas a gente vai chegar lá. Então, por exemplo, o que diz aqui em Provérbios
29:18, a partir da tradução da ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Não havendo profecia, o povo se corrompe. É onde, paralelamente, aquilo que a Vanessa leu. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, provavelmente, ali eles usaram 2 vezes a palavra lei, né? E aqui está falando não havendo profecia. Outra versão, a NVI, vai trazer não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Quando o sábio está escrevendo aqui sobre Provérbios, e aí nós precisamos entender a que tipo de visão o texto se refere, ou a que tipo de profecia, a que tipo de escopo de lei ou de regra que o provérbio está falando, porque isso vai determinar aquilo que nós vamos entender do texto. Ok? Tranquilo até aí? Aí eu coloquei uma imagem para você ter uma ideia mais ou menos da questão, da visão, da importância da visão. Quando a gente não entende que tipo de visão o texto está se referindo, a gente pode se confundir, porque você vê, uma tradução fala que é profecia, outra tradução fala que é lei, uma tradução fala que é visão. O que realmente vem, o que realmente é, ou o que realmente o texto de Provérbios está dizendo? O texto de Provérbios está dizendo o seguinte, que Shazon não é Shazam, é Shazon, e não é Sazon, tá? É Shazon, é uma visão mental ligada a sonho e revelação. Essa visão mental é uma visão futurística daquilo que nós queremos alcançar. Isso não dá margem para todos nós ir buscar uma visão mental para a igreja. Isso não é essa margem. Por quê? Porque o texto ele ao mesmo tempo que fala da visão ampla, que nós precisamos ter uma visão futurística, ele está falando dentro do contexto de guardar a lei, para que está dentro de um ambiente não individual, mas de um ambiente comunitário, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo lei, a nação se perde. Não havendo visão, o povo se corrompe. Então, o autor aqui, que é sábio o suficiente, ele já tinha passado pela liderança de um país, né? Salomão, quando ele escreve esse provérbio, ele está falando justamente dessa questão de que o povo precisa ter uma direção, um sonho, uma revelação. Todos precisam trabalhar em função de uma visão. Você está entendendo? Não é uma visão individual, é uma visão comunitária. É a mesma visão. Por quê? Porque é essa visão que vai proteger a comunidade da corrupção e vai fazer com que nós, ou pelo que o texto está dizendo, vai proteger a comunidade da corrupção. O que vem a ser a corrupção? Corrupção é pecado, cada um levantando a sua própria visão, é cada um defendendo a sua própria ideia, é cada um achando que deve ser feito, deixar de fazer, quando o povo não tem uma direção, ou quando ele não segue uma direção, não tem como a gente não se corromper. É isso que o provérbio está dizendo. Então, Shazon, ele está falando de uma visão mental. Eu coloquei essa ilustração aqui para você ter uma ideia. Então, mais ou menos assim, você pode estar num deserto, mas a tua mente está recebendo uma visão de Deus de que aquele deserto ele vai ser verde, ele vai ser frutífero. Você pode estar vivendo um momento de caos, mas naquele momento de caos, pelo poder de Deus e pela palavra de Deus e pela pessoa de Jesus Cristo, aquele caos vai se transformar em alegria para você. Precisa de visão, você precisa ver isso pela fé, enxergar pela fé aquilo que Deus tem de maneira futurística, ok? Estamos ligados? Estamos juntos aí? Tá dando para entender? Então, é esse tipo de visão ou esse tipo de profecia que provérbio está dizendo. Inclusive,
é importante a gente notar que a profecia no Antigo Testamento ela estava muito ligada à revelação, né? Quando um profeta trazia uma palavra, ou quando alguém buscava uma palavra do profeta, ele buscava uma palavra no sentido de revelar aquilo que Deus queria, as direções pelo que o povo deveria caminhar. Você está entendendo? Então a profecia ela está muito ligado à visão mental. É mais ou menos assim, até você ganhar a visão daquilo que precisa ser feito, até ganhar a visão do que deve ser feito. Então, pastor, eu não sei o que fazer. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa dias atrás, não faz muito tempo, e a pessoa virou para mim e falou assim: olha, eu não sabia, até aqui eu não estava entendendo muito bem, mas agora você está falando, da forma que você está falando, agora eu comecei a entender, eu passei a visualizar uma ideia diferente. Ou seja, às vezes a gente padece porque a visão ela não está clara na nossa frente. A gente está vendo o deserto à volta, está vendo as dificuldades à volta. Quando olha para a corda, olha para as dificuldades, olha para as lutas, olha para aquilo que as pessoas não fizeram ou para aquilo que nós não conseguimos fazer, olha para inúmeras batalhas, mas a gente precisa olhar pela fé naquilo que Deus quer fazer futuristicamente. Amém? Então, essa é um princípio básico quando a gente pensa em cumprir e fazer cumprir a visão. Provérbios capítulo de número 28, 29, 18. Não havendo essa visão, o povo se perde. Não havendo esta profecia ou esta revelação, eu vou usar até uma palavra aqui que é assim meio forte, né? A gente não incorporando este sonho, né? Não estou falando no sentido de incorporar um espírito, tá? Por isso que eu falei que era meio forte. Estou falando de a gente absorver para dentro da gente, trazer para dentro. Aliás, a filosofia diz que aquilo que é importante, aquilo que você importa para dentro de você, se a gente não importar para dentro de nós e ficar ali dentro ruminando, ficar ali dentro mastigando, ficar ali dentro pensando, trabalhando, fomentando, visualizando, orando, clamando sobre aquilo que Deus quer, dificilmente a gente vai conseguir se lançar numa direção. É por isso que há muita confusão. É por isso que há muita fraqueza, muita lentidão, às vezes, nas pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem importar para dentro de si aquilo que Deus quer para as suas vidas. Estamos aí? Tá ligado? Então já começa aqui o desafio em Provérbios, capítulo de número 29, 18. Deus tem uma visão para o povo, aquilo que ele quer para o povo, aquilo que Deus passou para a liderança da igreja, aquilo que Deus transmitiu para a liderança da igreja, aquilo que Deus quer para a igreja, e Deus, dentro desse propósito, dentro dessa visão que Deus deu para a comunidade, porque a gente fala de comunidade porque é o que Deus quer fazer, né? Deus quer fazer uma grande comunidade, uma grande família, e a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Mas Deus tem uma visão e a gente precisa cumprir essa visão para que a gente não se corrompa. A gente precisa reunir o nosso esforço, reunir a nossa força, reunir os nossos recursos, todos eles, para cumprir e fazer cumprir essa visão, para que não haja corrupção, para que não haja uma igreja que vai fraquejar, né? Então precisa ter importar para dentro essa visão. A Igreja das Nações tem uma visão? O que você acha? Você acha que tem? Gente, eu não estou vendo vocês, tá? Então, vocês me desculpem, eu estou vendo aqui o slide. Vocês estão vendo o slide aí? Eu não estou vendo. Okay. Vocês estão vendo? Ok. Então, sim, então, eu não estou vendo.
Então pensa aí com você. Você sabe a visão da igreja? Você lembra dela? Vamos dar uma lembrada? Vamos ver se a igreja tem uma visão? Vocês sabem qual que é a visão da igreja? Falando em visão, o George Barna, ele escreve no livro dele, O Poder da Visão, que visão, quando é uma visão mental, quando você desenvolve uma ideia que você quer alcançar, seja ele para o seu negócio, seja ele para a tua vida, seja para a tua comunidade. No caso, a gente está falando da visão da comunidade, aquilo que Deus deu para a gente buscar. A visão ela é imaterial, ela não é palpável, ela é uma ideia, tá? E essa ideia ela se declara. Então, o que a gente tem na mão é a declaração de uma visão. Qual é a declaração de visão que nós temos? Então, vamos lá. Quem aqui se lembra dessa declaração? A família das nações é um povo missionário que glorifica a Deus, fazendo e equipando discípulos de todas as nações através da Igreja Evangélica das Nações, da IEM, de forma criativa e contextualizada no poder do Espírito Santo. Essa é a declaração de visão que nós temos. Por quê? Porque na visão mental que nós precisamos ter na mente, quando alguém perguntar o que é a igreja é uma família. A igreja é uma família, a despeito dos problemas que uma família tem. Como disse o nosso querido Liev Tolstói no livro Ana Katerina, toda família feliz se parece e toda família feliz que se parece são infelizes à sua maneira, né? Independente dos problemas e das dificuldades que tem, família é sempre família. Amém? Então, a ideia que aí você fala assim, mas como assim a igreja é uma família? Gente, é o que Deus quer que a gente faça. Eu vou acrescentar esse texto aqui, a visão da IEM, para você ver só na introdução que a igreja ela é uma família, porque com o texto de Efésios, capítulo de número 2, verso 19 a 22. Vamos incorporar esse texto de Provérbios aqui e vamos ver o que Deus quer que a gente seja. Alguém pode ler para a gente? Efésios 2, 19, 22. Não briguem. Do 19 ao 22? Isso. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele você também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Amém. Então, o que Efésios capítulo 2, 19, o apóstolo Paulo está falando? Portanto, ele está concluindo aquela ideia que ele começou lá no capítulo 2 de Efésios, verso 1, que você já sabe até meio de cor e salteado, que é que o Deus deste século, o Deus desse século não, que eu já falei que era pra gente saber decor e salteado e eu falhei aqui em não sei decor e salteado, a cabeça falhou. Vós que estavam mortos em suas transgressões e pecado, nas quais costumavam a viver quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele está continuando esse texto, e aí ele chega no verso de número 17, ele começa a enaltecer a partir do verso de número 11, dizendo, portanto, se lembrem de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncisão,
feita no corpo por mãos humanas. Aí ele começa a falar sobre a unidade que há em Cristo Jesus, chegando no verso no verso que nós lemos anterior, né? O verso que o Tinem leu, chegando no verso 19, falando justamente disso. Aí no meio do verso 19 ele fala justamente dessa questão que agora você não é mais estrangeiro e nem forasteiro, mas, porém, todavia, entretanto, uma interjecção aí, uma pausa e começa uma nova ideia. Vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, o que Deus quer fazer? Uma grande família. O Deus está chamando a gente para ser uma grande família. E grande família é isso aí. Família tem seu contratempo, família tem sua dificuldade, família tem quebra de, às vezes tem, não é uma regra, tá? Às vezes tem quebra de compromisso, o irmão fica o cótero com o outro irmão, né? Fica chateado, fica bravo, às vezes até tem um ramucal, né? Tem uma briga, tem um pé de guerra, né? Então, assim, faz parte, não deve ser uma regra, não deve ser essa regra que a gente segue, mas é o que Deus quer fazer. Família, uma grande família. É isso que Deus está nos edificando, como uma grande família. Família reunida em Jesus Cristo, que é o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quando nós tivemos uma visão, e aí eu falo nós, os pastores da Igreja Evangélica das Nações, eu não estava presente na reunião, mas eu me incluo, né, nesse ofício de cumprir e fazer cumprir a missão, porque eu incorporei, eu trouxe para dentro, eu entendi que isso era importante pelo Espírito de Deus. Deus nos deu uma visão clara de que a igreja é muito mais do que uma reunião, é muito mais do que uma ideia, é muito mais do que pessoas indo e vindo. Ela está construindo um relacionamento familiar de importância, um se importa com o outro, vence as dificuldades do relacionamento, mas é uma grande família. Tá claro até aí? Tá tranquilo até aí? Tá dando para entender? Ok? Beleza? Tamo junto? Amém. Amém? Então a igreja, ela é essa grande família. Olha um outro texto que Jesus mesmo diz em Marcos capítulo 3, verso 33 e 35. Alguém poderia ler pra gente? Mas bem rapidinho, tá, irmãos? Não... Vamos lá. Papu, você é um leitor eficiente da Bíblia. Não pode ficar deixando para os outros. Você precisa ler. Vamos lá? Marcos 3, 33 a 35. O que diz em Marcos 3, 33 a 35? 33. Isso, até o 35. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Gente, o texto não diz que é aquele que fala que crê. O texto não diz que é aquele que vai na igreja, mas levanta a mão no domingo, mas é aquele que faz a vontade de Deus. Esses são irmãos de Jesus Cristo. Esses são os irmãos, é a irmã, é a mãe. Quem faz a vontade de Jesus Cristo está ligado. Quem faz a vontade de Deus, a vontade do Pai, esse está ligado por laço de família. Você está entendendo? É muito mais do que simplesmente declarar a fé. Hoje está muito barateado esse negócio de irmão. O cara passa a perna em todo mundo, mas é irmão. A pessoa fala mal de todo mundo, mas é irmão. A gente tem que respeitar todo mundo e ninguém respeita ninguém, né? Então, não é por aí. Jesus já definiu isso. Aquele que faz a vontade de Deus. Esse é irmão
irmã dessa grande família. Eles estão incluídos a partir da vontade de Deus, que não é uma coisa abstrata, não é uma coisa sintetizada ou uma ideia sintetizada a partir do que eu quero, mas é a partir do que a Bíblia diz. Um dia uma pessoa foi pregar lá e foi falar sobre como Deus supria ela, uma missionária, e eu respeito tudo isso, tá? Mas ela falou assim, olha, não me falta Danone e não me falta Coca-Cola. Eu falei, oxente, para mim me sobra água e arroz. Não me falta arroz e não me sobra água, mas Danone e Coca-Cola, isso na minha ideia de vontade divina já é algo assim, não é necessário, é supérfluo, né? Não que Deus não supra, mas a gente não pode sintetizar a partir do que a gente quer. E eu respeito o testemunho, respeito a ideia, mas o que acontece? O que eu quero dizer é que a pessoa faz a leitura, às vezes ela faz a leitura, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, está fazendo a vontade de Deus ou a sua própria vontade em nome de Deus? Existe uma larga diferença entre fazer a minha vontade e a vontade de Deus. E muitas pessoas se confundem nisso. E Jesus está dizendo o seguinte, em nome da vontade de Deus, eu vi muita gente sair da igreja. Primeiro, em nome da vontade de Deus, a pessoa fala, não, pastor, eu estou aqui com você porque Deus me colocou aqui. Não dá 5 minutos, uma dor de barriga e uma contrariada do pastor, a vontade de Deus já mudou. Então, assim, Deus é variável, varia com o humor, varia com a circunstância, varia com a dificuldade, varia com a falta de condições, às vezes, da pessoa mesmo servir. Não tem gente que fala assim, a vontade de Deus é que eu esteja servindo a Deus, fazendo a vontade dele, crescendo com os meus irmãos. Mas quando a pessoa ela se depara com a incapacidade dela de servir, ela já começa a esmurecer. Eu não consigo, eu não tenho conseguido, eu não tenho ido, eu não tenho feito. Peraí, não é a partir da nossa circunstância que a vontade de Deus se faz, é a partir da circunstância dele. Amém? Esses são contados como irmãos e irmãs de Jesus Cristo, segundo o texto de Marcos. Tá bom, irmãos? Então a gente precisa ficar ligado nisso, porque tem muita gente chamando o cão de irmão. Meu irmãozinho cão ali, ó. Meu irmãozinho não é meu não. Se for, é seu. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque Jesus tem uma postura muito séria. Se você pegar os versos anteriores, a mãe de Jesus, a Maria, aquela que trouxe vida a Maria, a vida a Jesus, ou melhor, aquela que foi o veículo ou o meio. Gente, não esquenta não, eu tô bem cansadão, tá? Tive uma semana meia atribulada com várias coisas aí a se resolverem. Então o baque pegou mesmo, pegou sério aqui. Então meus olhos não estão conseguindo ficar abertos. Tô pensando só mentalmente. Então, quando Maria vai ao encontro de Jesus, preocupada com Jesus, ele está no meio de uma multidão, correndo o risco de morte, evidente. Maria, como mãe, se preocupa com ele e vai buscá-lo. Fala assim, não, vamos buscar esse menino. Pega a família e fala, os irmãos, vamos lá buscar esse menino aí, que esse menino aí não é, ele é doido, ele só vive pregando o evangelho. E aí chega Maria lá na onde ele está, Jesus está, e ela fala assim, a mãe dele está aqui, quer falar com ele. Aí vem alguém e fala, Jesus, ou São Jesus, sua mãe está aí fora, está batendo na porta e está querendo falar contigo. E ele todo educado, tá? E aí a educação primorosa de Jesus, olha, fala para ela que meus irmãos e minha família está aqui fazendo a vontade de Deus. Ela precisa estar aqui ouvindo a vontade de Deus e não lá fora, se ela quer ser minha mãe mesmo de fato. Com uma educação assim, celestial, né? A gente hoje não pode ouvir o pastor falou que a gente está falando que o irmão do cão. Mas, gente, a verdade é uma só. Nós estamos reunidos numa visão de fé, e se as pessoas não andam numa visão de fé bíblica verdadeira, a gente não tem compatibilidade com elas. A gente precisa ter essa clareza. Existe uma divisão entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Não dá para ser nominal. Tem que ser de fato e de direito. E a gente precisa ter essa postura.
de seriedade nisso. Isso é obra de Deus e não minha. A igreja é de Jesus e não nossa. A gente já viu isso na semana passada. Então, nessa seriedade, a gente precisa definir o que é de Deus e o que não é de Deus. Pessoas que são de Deus e o que não são de Deus. Isso é muito óbvio. A Bíblia faz isso de maneira, não é nem um julgamento. É pelos frutos a gente vai conhecendo as árvores. Tranquilo? Mas a ideia central que Deus quer que a gente construa é uma grande família. Como a gente vai construir essa grande família? Depois nós vamos ver outros detalhes da nossa declaração de visão, mas a gente vai agora para a visão estrutural. Como que a gente vai ver essa grande família? Vamos lá? Como que a gente vai fazer essa família? E aí é onde você entra, meu querido e minha querida. Você também é um instrumento, um veículo ou um guardião da visão, dessa visão mental que Deus nos deu, dessa ideia mental de sermos uma família. Como? Através da sua corda, através da sua reunião de relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com os irmãos, né? Então vamos lá. Texto de Isaías, capítulo de número 54, 2, que é o texto base da estrutura da nossa igreja. Quando fala-se de visão, uma vez um pastor muito influente lá no Brasil, ele falou sobre visão comigo. E eu estou muito tranquilo de falar sobre visão, porque essa matéria aqui, a visão da igreja, a visão da IEM, no seminário eu zerei ela com 10, tá? Eu tirei vários 10 nessa matéria. Eu estou muito tranquilo para falar dela, não só porque eu tirei 10, mas porque eu tenho vivido na Igreja Evangélica das Nações desde o meu tenra infância espiritual, desde que eu me converti. Usa a palavra tenra infância espiritual, né? Só para dizer, desde quando me converti aos 16 anos. Eu já me converti na mudança entre presbiteriana e Igreja Evangélica das Nações, e eu tenho visto a igreja ser montada desde o começo, desde os primeiros cultos, desde as primeiras palavras. Então, assim, é uma coisa que eu tenho vivido dentro da Igreja Evangélica das Nações. E um pastor muito chegado, muito amigo, estava falando sobre a visão da igreja comigo, e ele falou assim: olha, eu acho que a minha igreja está na visão da igreja. Eu falei: mas por que a sua igreja está na visão da igreja? É porque nós temos, olha o tanto de corda, olha o tanto de pessoas que estão envolvidas na corda. E eu tinha ido naquela igreja, e tinha passado pelas cordas daquela igreja. Com todo o respeito, eu virei para o pastor e falei assim: olha, eu acho que você precisa trabalhar um pouquinho mais para estar dentro da visão da igreja. Sem nenhuma... Eu não estou sendo nem arrogante, eu estou nem prepotente, eu quero contribuir para você. Por quê? Você quer que eu falo? Aí ele falou: não, me fala para mim, por que você acha isso? Eu fui em algumas cordas suas, mas as suas cordas estão reunindo crente de outra igreja. Elas não vão multiplicar. Essas pessoas só estão vindo com o intuito de absorver uma palavra diferente. Eu acho, eu não sei o que você acha. Pensa nisso. Elas estão cheias, mas de crente de outras igrejas. As pessoas estão visitando porque é uma novidade. Outra questão. A visão da igreja ela é muito mais do que uma estrutura. Nós temos uma visão estrutural que é um meio pelo qual nós tentamos implantar a visão que Deus nos deu. O nosso objetivo é ser uma família. E como que nós vamos ser uma família? Estruturalmente começa pela corda, né, meu querido? Por quê? Porque corda é a reunião de relacionamento. É onde tudo começa. Se a gente não começa os nossos relacionamentos ali, na corda, no 1 a 1, no tete a tete, com respeito, quando pecar reconhece, quando falhar reconhece, pede perdão, começa de novo. Esse lapidar de diamante que está acontecendo no meio da igreja está começando ali na corda, dentro da casa, um na casa do outro, no compartilhamento do pão. Você se lembra lá de Atos capítulo de número 2? Vamos lá para Atos capítulo de número 2, verso de número 42. Quem pode abrir para a gente? Atos 2, 42.
Ele se dedicava aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É isso aí. Então eles perseveravam no ensino dos apóstolos, né? No ensino apostólico. Quando fala do ensino apostólico, é a doutrina transmitida, é a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus ela é poderosa para dar visão. Diga para o monitor que está do teu lado aí, ó, valoriza a palavra de Deus, a palavra pregada no domingo, a palavra discutida na corda, a palavra estudada na tua casa, a palavra orada por você. Valoriza essa palavra, meu querido e minha querida, porque olha, essa palavra ela traz visão espiritual. Amém? Então, Amém. os cristãos já estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos estavam falando. E se tem uma coisa que crente sabe fazer é comer. Na comunhão é falar e comer, né? Crente sabe falar e comer. Não adianta falar para crente ouvir. Crente sabe falar. Aqui no Japão a gente encontrou bastante crente que é mais ouvido do que boca. Esses dias eu encontrei um irmão da igreja que eu fiquei até meio constrangido. Ele é de outra igreja. Eu encontrei no mercado. Eu falei, ó irmão, tudo bem? Ele, tudo bem. Paz? Paz. E como é que tá as coisas? E eu, eu perdi a graça de conversar. Foi 3 Você já passou por isso? Como é que tá a igreja? Como é que tá o teu serviço? É o corona. Aí eu completava a resposta. É o corona, né? E como é que tá a família? Ah. Aí eu falei assim, ó, a Beth tá grávida. Ah, jura? Você tá entendendo? Só aqui no Japão que acontece essas coisas, né? Mas em suma, crente gosta de falar. Crente gosta de falar, gosta de conversar, gosta de bater papo. O problema não é falar, não é conversar, não é bater papo, mas é o teor das conversas, é o teor do bate-papo. A comunhão ela é fantástica e fundamental, mas ela precisa ser bem avaliada, bem pensada e bem comunicativa, sem deixar nenhuma sombra de dúvida. Amém? Então a reunião da corda é o primeiro relacionamento. Quem cuida do primeiro relacionamento? O líder de corda. É evidente, o líder de corda ele é responsável pelo primeiro relacionamento. Ele é responsável por fazer cumprir e cumprir a visão da igreja dentro da corda. É o líder de corda que tem na visão mental ou precisa importar para dentro de si o desejo de fazer uma família não só no sábado à noite, de reunir a família de Deus no sábado à noite, na reunião da corda, mas de estar movimentando, de estar incentivando, de estar se envolvendo com essa família, de estar interagindo com essa família. Aí entra os 70% que a gente sempre fala e que está melhorando bastante, mas é preciso a gente saber agora o que fazer com os 70%. O que nós vamos fazer? Construir uma família, construir um povo, saindo da nossa zona de conforto. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ninguém tem. Tempo é um insumo hoje, uma commodity caríssima na bolsa de valores. Ninguém tem tempo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas a gente tem que sair do nosso tempo ou criar um tempo para poder, pelo menos, com alguns da igreja, estar se comunicando. Vale pensar também, querido, que você não vai se comunicar com todo. Então, quando você tem uma reunião menorizada, uma reunião mais fracionada, o teu foco é aquele. Então, quando você trabalha dentro da tua corda, você está focado em fazer daquela corda uma extensão da grande família. Então, não dá para a gente conversar com todo mundo. Olha, eu que sou um cara que gosta de conversar, que sou comunicativo, eu não consigo conversar com todo mundo da igreja essa semana, já é quarta-feira. Eu já tive uns 3, 4 que eu tive que conversar, já tem reunião marcada para amanhã. Então, assim,
E não dá para conversar com todo mundo. Até gostaria de ter esse tempo de, vou ligar pro fulano, vou ligar pro ciclano, vou ligar pro Bertrano, vou ligar pro... Não dá, irmãos. A gente tem uma vida normal. Não é isso que a gente quer. Até mesmo dentro da família. A gente não fala com o pai e com a mãe o tempo todo. A gente não fala com os irmãos o tempo todo. A gente fala quando a gente se reúne. E a gente tenta falar com todo mundo, mas o fato é que a comunicação precisa ser melhor direcionada para dentro do nosso grupo de interesse, que é a nossa corda, onde a gente está ampliando o lugar da tenda. É o lugar de ampliação da tenda. Tá tranquilo até aí? Tá sossegado? Tá dando para ir? Amém. Vamos lá. Estruturalmente falando, nós temos as cordas. As cordas é a sua linha de frente. A corda aí você precisa escrever num papel assim bonito e colocar na geladeira. A corda é minha linha de frente. É a minha linha de frente. A linha de frente da minha família, a linha de frente da minha casa. Ali a gente está batalhando pela reunião, pela família de Deus. Ali a gente está perseverando, ali a gente está comungando, ali a gente está partindo o pão. A comunhão com o pão, ela é importante, não precisa exceder, tá? Mas é importante, crente come e fala, então comer também é bom. Às vezes não vai só comer, né? Às vezes a gente tem que diminuir o que come e falar um pouco menos, mas a gente tem que ir dosando isso dentro da reunião da corda. Amém? Vamos lá. Estruturalmente, nós temos também o que? A estaca. O texto de Isaías nos coloca numa estrutura assim. Como? A corda, ela segura a estaca. Então, por exemplo, a estaca ela vai ser um reflexo da corda. Se a corda está animada, se a corda está vibrante, se a corda está andando bem, a despeito da dificuldade. Por isso que precisa ter visão, tá, irmãos? Olha, eu já vi corda que quase morreu, mas de repente viveu. Eu já vi corda que começou morta e viveu. Eu já vi corda que viveu e morreu. Eu já vi corda que caminhou. Eu já vi corda que mudou da noite para o dia. De repente, ela criou ânimo. E como nós vimos no domingo, ânimo é uma derivação de alma. A alma está ligada em Deus e de repente as pessoas se animam. E esse ânimo precisa estar ligado em Deus, né? Então a estaca ela é reflexo da corda. Então é importante que você entenda isso dentro do teu trabalho no sábado à noite, e não somente no sábado à noite, mas nas interações com as pessoas. Por quê? Porque é a responsabilidade do líder de corda de manter, de cumprir e de fazer cumprir a visão. Quando você vê um negócio errado lá, a pessoa falando mal da outra, epa, parou um pouquinho aí. Você está falando mal do meu irmão. Você tem até amanhã para falar com o meu irmão. Não fica acolhendo essas coisas não, irmãos. Ah, não, tá desabafando. Vai falar com a pessoa, resolve com ele. A Bíblia diz isso. Você é irmão dele, ele precisa te entender e você precisa se entender com ele. Amém? Por quê? Porque nós queremos fazer cumprir a visão de Deus pra gente. A gente não pode ficar com ranço, com ideias ruins, com pensamentos ruins, entendeu? A gente tem que tirar isso do coração. E para tirar isso a gente tem que ser meio firme nessa postura aí de cumprir e fazer cumprir. Mas é minha família também. Vai lá e fala com a sua família também. Você tem 2 motivos para falar com a pessoa. É sua família e é seu irmão em Cristo Jesus. Vai e fala, busca educação, inclusive busca a melhor postura, porque às vezes a gente está tão cheio do problema que a gente vai lá e já, né? E já faz aquele happy hour, né? Aquele me esparramei. Então você segura, você se reúne, você se agrupa, você ora, você busca, você pensa e a partir disso você conversa para poder ter uma conversa edificante. E aí nós temos a tenda. Nós chegamos até a estaca, irmãos. Graças a Deus a gente chegou depois de anos e anos de trabalho. Hoje nós temos cordas às vezes hora tá bem, hora tá com dificuldade, hora
A gente está entendendo tudo isso, a gente entende as limitações. Agora tem o Covidão aí, o Covid, que veio para apertar mesmo. A gente tem dificuldade de se reunir, estamos reunindo online, mas as cordas estão aí, de pé e com a porta aberta. É importante a gente ter elas abertas, né? Para a gente poder fazer a estrutura acontecer. Amanhã depois, querido, se a gente conseguir trabalhar, a gente vai ter uma estaca aqui, uma estaca lá em Nagarrama, se Deus quiser, com a reunião de Nagarrama prosperando. Ah, pastor, mas até hoje não conseguiu, não tem problema. Uma hora a gente consegue, uma hora essa conta vai multiplicar, essa corda vai multiplicar. A gente precisa estar animado no Senhor, cuidando da visão, puxando a orelha dos irmãos. Irmão, você é minha família, você não pode fazer isso não, eu te amo, eu cuido de você, você é meu filho, eu amo você como um irmão, mais chegado do que irmão. Faz isso não, cara. Você é crente junto comigo nisso, tamo junto, né? E isso vai fomentando cuidado, vai fomentando, alimentando o desejo de servir a Deus. E eu tenho visto já melhorando bastante, tanto na Nagarrama quanto as cordas aqui. E a gente vai melhorar isso, intensificando esse desejo de ser uma grande família. E amanhã depois eu tô tendo que mandar um pastor para lá, para Nagarrama, ou tô tendo que pôr alguém aqui, ou enfim, ó, a gente vai para Tóquio. Ah, mas e o Covid? Ó, irmãos, deixa o Covid para os covideiros. A gente cuida de pregar o evangelho. É lógico que com todo cuidado, a gente usa máscara, a gente põe distância, mas a gente continua pregando o evangelho, com Covid, sem Covid, né? A gente prega o evangelho, o pastor prega o evangelho no casamento, o pastor prega o evangelho no hospital, na prisão, às vezes no enterro. O evangelho tem que ser pregado em todo o tempo, porque essa é a nossa missão. Amém? Então essa é a estrutura que nós temos. A tenda, vocês já viram essa imagem lá no curso de membresia. Estou aqui trazendo uma lembradinha, uma sopradinha aí na memória dos irmãos, para lembrar e para entender, ou para chacoalhar aí essa ideia de que nós temos uma visão, e essa visão ela tem a função de não permitir que a gente, de ser uma regra para a gente. Ela precisa ser implementada. Nós precisamos cuidar da ideia de que nós somos uma família, de cuidar das interações com respeito, com limites, com amor, né? Sem ultrapassar os limites que nós temos nos nossos relacionamentos, mas nós somos uma família, e essa família é a família das nações, é a nossa família, que pensa o tempo todo em missão, que pensa o tempo todo em cumprir e fazer cumprir a missão de Deus. Amém? Ok? Deu para aprender bastante coisa hoje? Deu para lembrar bastante coisa? Deu? Deu não? Então essa ideia, a primeira ideia que nós vamos fazer aí é essa questão da visão. Como implementar a visão da IEM, ou a visão da igreja, ser uma grande família, ou uma família, a partir da nossa corda. Eu sei que todos já estão se esforçando, já está todo mundo se esforçando. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá para pensar mais alguma coisa? Dá para idealizar mais alguma coisa? Tem alguém que está meio distante que você precisa ir buscar ali dentro do ambiente da tua corda, tá? Estou falando ali do ambiente da tua corda. De repente, deixar um versículo na semana, de repente, uma oração, de repente, uma palavra que Deus... Uma oração. Tirou um tempo de oração por aquela pessoa, intercessão, tem que orar um pelo outro. Faz parte de querer nutrir uma família. Por exemplo, eu vou tirar o dia... hoje o meu dia vai ser orar pela Rosinha. Vou orar pela Rosinha. Ela tá meio cravinho, ela vai virar uma rosona. Né? Hoje vai ser esse dia. Desculpa, Rosa, é que você tá aqui na minha frente aqui. Entendeu? Hoje eu vou orar pelo fulano, hoje eu vou orar pelo ciclano. Ah, mas eu só sou membro da corda. Não tem problema. Ora pelo líder de corda. Ora pela família. Ora pela casa. Vai orando. É uma interação de oração. Amém? Não é só a gente precisa abençoar
para ser abençoado. E aí a primeira regra que a gente tem dentro do ambiente de corda é dirigir a nossa corda dentro dessa visão, que é ser uma grande família. Ok? Tranquilo? Beleza? Vamos orar? Oremos então ao Senhor. Querido Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor esteja abrindo a nossa visão, alargando a nossa visão. Eu sei que dentro desse processo comunitário, da visão comunitária, o Senhor tem visões individuais que vão abençoar a visão comunitária. Eu quero pedir que o Senhor também ajude os irmãos a visualizar aquilo que eles têm, aquilo que eles podem fazer, aquilo que eles conseguem fazer e aquilo que eles não conseguem fazer e desejam fazer para poder potencializar essa missão, essa visão, alcançar esse objetivo visionário, esse objetivo dessa declaração que nós temos, que é ser uma família, porque nós entendemos que é a tua vontade. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós nos reunimos, nós nos chamamos de irmãos, porque nós somos irmãos que faz a tua vontade. Então nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos ajude a cumprir com essa visão, ou alcançar esse desejo, perseguir essa vontade de ser uma grande família. Abençoe cada corda, abençoe cada líder de corda nesse processo, que eles tenham a revelação do Senhor, do que dá para ser feito, do que não dá para ser feito, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, para alcançar esse objetivo de ser uma grande família. Abençoe cada um de nós, abençoe a nossa casa, a nossa família, dentro desse processo, sabendo que a nossa família é parte dessa família de Deus, dessa família que está ao redor do mundo e está te glorificando, está sofrendo muitas vezes, está padecendo por causa do problema mundial, mas está suportando com perseverança e fé esse momento difícil. Ajuda a gente a cumprir a tua vontade, ajuda a gente a pregar o teu evangelho e ajuda a gente a servir o Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Anote aí o texto de sábado. Anote. Não esquece. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1 até o verso de número pode ser até o 14. Eu li um pouquinho menos, mas até o personagem Abraão, até o 16, tá? Até o 16, do verso de número 1 até o 16. Ok? Tá bom? Aí vamos estudar esse texto da fé. Fé. E muita fé para vocês aí. Muita fé. Amém? Então anote aí e conversem com sua corda sobre fé. Fé de Hebreus, capítulo de número 1. Já pode ler esse texto aí, ó. Tem quinta, sexta, sábado. Dá para ler 3 vezes esse texto, hein? Ó. Aí tem hoje também. Quiser ler e orar, fala: Deus, me dá a fé de fulano, a fé de ciclano, a fé de Bertrano. Capítulo 1, pastor? 11. É 1 mais 1. 11, né? Isso. É 11, né? Isso. É do 1 ao 16. Isso. Ok, arigato. É 1 mais 1, 11. 1 mais 1. 1 com 1, né? 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Ok? Tá bom? Beleza, galera? E semana que vem a gente continua a nossa meditação no texto aí, nessa direção de ver aí. A gente vai entrar um pouquinho na liturgia, explicar um pouquinho os processos litúrgicos da corda, o que é sugestão dentro do processo litúrgico, o que não é sugestão, o que é regra,
que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, e assim a gente vai melhorando os nossos trabalhos. Amém? Beleza? Deus abençoe, queridos. Uma noite de descanso para nós, né? Nós estamos precisando, né? Nossa, eu não conseguia nem abrir o olho, vocês acreditam? Mental